InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos aí. Eu, Marcos Vinícius, Maria Eduarda, aqui no InovaCast Guarulhos. Eu vou pedir sempre para vocês curtir, compartilhar e fazer seus comentários. E se inscrever no nosso canal, que é de graça, gente. Não paga nada, tá bom? Boa noite a todos aí, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência aí, vocês nos acompanhando aí. E mais uma vez estamos aqui no episódio Raízes Sagradas. Hoje nós vamos levar um tema meio polêmico, né? No último episódio falamos de Oxóssi, e nós vamos entrar num tema meio polêmico que estava conversando com o pai Fernando, e vamos entrar nesse tema aí, que eu acredito que vai ser bastante polêmico. Os advogados que se preparem. Né? Boa noite, pai Fernando. Boa noite, Marcos. Boa noite, Duda. Boa noite a todos. Motumbá, quem é de Motumbá. Colofé, quem é de Colofé. Amucuiú, quem é de Amucuiú. Saravá, quem é de Saravá. É isso aí. E vamos lá, gente. Vocês podem deixar o comentário de vocês aí. E pode deixar que a gente vai entrar em contato e vai responder todas as perguntas. E se vocês quiserem passar um atendimento com o pai Fernando, vocês podem entrar lá no Instagram dele, lá, deixar um direct que ele vai atender vocês aí com o maior prazer, lá na casa do Ferreiro de Aruanda. Se você estiver longe, que não tem como vir para Guarulhos, ele atende você também online, mas assim, não é nada assim do jeito que nós vamos falar. É uma coisa mais só por fato de dar atenção mesmo, e ele vai ver qual é a sua situação, e aí marca-se um dia para ir na casa dele, conhecer e ser atendido por lá. Pai Fernando, nós vamos entrar numas polêmicas aqui, que acho que vai cutucar muita gente aí. Nós estávamos falando hoje em dia sobre, eu vou dizer as loucuras que tem aí, né? Hoje tem uma região aqui de São Paulo que eles trabalham com disquebó. O que o senhor acha isso? Que a pessoa liga lá, o senhor pai de santo, o senhor liga lá e fala, preciso do ebó de Exu, e aí ele prepara e manda o iFood entregar. Vamos fazer propaganda do iFood. Olha, bicho, eu entendo e eu respeito o fato de que a gente precisa, não vou dizer se modernizar, mas entender que nós estamos hoje, 2025, estamos em pleno século XXI, e é óbvio que a gente tem que lidar com temas como o avanço da internet, inteligência artificial, a maneira como a informação se propaga. O mundo se tornou uma espécie de grande quintal em que você consegue contatos que antes você não conseguia com as pessoas, e isso, por um lado, é muito bom. Por outro lado, você tem a questão dos aproveitadores da fé. E eu sei que é muito comum que as pessoas queiram soluções rápidas, que as pessoas queiram, como todas as outras coisas que são disponíveis, encontrar formas de criar produtos da espiritualidade. Só que assim, eu entendo que quase todos os golpes em que a gente cai, quando eu falo em golpe, eu estou falando da do aproveitamento da má fé de um e da boa fé de outro. Então, o cara que se propõe a enriquecer rápido, ele é muito mais plausível, muito mais vitimável do que o sujeito que entende que ele nasceu numa condição humilde e ele precisa trabalhar e juntar dinheiro e fazer esforços, correr riscos eventualmente para poder fazer investimentos, enfim, e lidar com todos os problemas que o empresário vai ter que lidar para poder enriquecer. Aí esse cara, ele quer uma solução rápida.
é o cara que vai comprar um troço desse. Então, assim, não vou dizer para você que não existe. Existe, porque você está me comentando que é um serviço que é vendido. Mas será que tem algum valor? Né? Quando você fala, por exemplo, de uma consulta online, não dá para você fazer um jogo online para uma pessoa e você entrar em certas particularidades que são necessárias do cara a cara, do tete a tete, da energia. Eu posso, por exemplo, fazer uma avaliação de caso, mas eu não consigo fazer um tratamento à distância. Né? Tem coisa que você precisa da pessoa por perto. Sim. Então, muita gente me pergunta sobre o meu jogo de búzios, porque o meu jogo de búzios ele não é um jogo de búzios como a maioria das pessoas faz. Porque normalmente quando você senta numa mesa de búzio, o que vai ser falado para você? Que você tem uma pessoa muito invejosa na sua vida, para você tomar cuidado com a sua saúde e que você está cheio de macumba. Que fizeram feitiço, que tem uma pessoa que está demandando contra você e que você precisa fazer então um ebó, um rito de limpeza. E vai ser cobrado X por aquele ebó, mais um Y para fazer uma oferenda de não sei o quê. E o meu búzio eu não me proponho a isso, né? O meu búzio não se presta a esse tipo de coisa. No meu jogo de búzio, eu vou falar sobre a sua intimidade, eu vou falar sobre os problemas emocionais que você carrega, que fazem com que você possa ser, então, vítima desse tipo de ataque. Porque não se engane, não é porque você está numa condição emocional equilibrada e que você está bem que você não vai ser vítima de ataque. Todo mundo é vítima de ataque o tempo todo, de alguma ordem. Seja o ataque, por exemplo, da propaganda, você está lá tranquilo no seu canto, de repente o cara vai vender para você que você precisa de um carro novo. Ele vai fazer você acreditar que você precisa de uma roupa nova, que você precisa de uma bolsa, seja lá qual for o cacareco. Na espiritualidade não é muito diferente. E aí, se você vai por esse caminho, você está pedindo para ser enganado. Uma pessoa que... Eu vi esses dias, não sei, eu espero que seja uma piada. Eu vi um vídeo esses dias que a pessoa estava fazendo uma oferenda de Exu em marmita de plástico. E aí eu fiquei pensando, um monte de marmita de plástico na esquina, uma vela, eu fiquei imaginando, por que não coloca então um cartão dourado bonito, escrito assim, vale uma oferenda? Fica mais bonito. Uhum. Não tem ideia do que está fazendo, não sabe o que a pessoa que mexeu naquilo estava pensando, não tem nenhum comprometimento com o seu caso e, obviamente, que vai gerar um resultado negativo ou resultado nenhum. Porque também tem a questão de o que você pode pedir. Então, acho que uma das grandes falácias, uma das grandes bobagens é você achar que você vai pagar R$ 999 num Brajá, num fio de conta, e ele vai mudar a tua vida. Porque não é o fio de conta que muda a sua vida. Quem assistiu Kung Fu Panda sabe, o manuscrito importante do dragão guerreiro é você mesmo, né? O ingrediente secreto da sopa do ingrediente secreto é que não tem ingrediente secreto. Sim. Então, ou você assume a responsabilidade pela sua vida e você se propõe a fazer as mudanças que são necessárias e você se propõe a fazer a postura mental necessária a que você esteja acima da linha da magia, você vai continuar sempre vítima da sua própria mente. Porque tem gente que... É como determinadas igrejas em que se fala mais do diabo do que se fala de Deus. Tem terreiro que fala mais de Egum, de quiumba, de feitiço, do que fala de orixá. Então, se você fica numa vibração ruim, você pensa coisas ruins, você faz coisas ruins, você fala coisas ruins, você espera o final da semana chegar para você sextar. Todo final de semana, você, em vez de tomar um banho de limpeza, de você fazer uma oração dentro do terreiro, de você se cuidar espiritualmente, você quer ir para a balada, encher a fuça de cachaça, conquistar pessoas por uma noite, eventualmente pessoas que estão também elas comprometidas, e você não quer que a sua vida ande para trás? Eu sou motociclista. E quando eu compro uma peça de moto, que eu sei que a peça de moto custa R$200, e eu vou numa loja
absolutamente suspeita, e o cara me vende a mesma peça usada, que a peça nova está R$ 200, ele me vende uma peça usada em excelente condição por 25, eu sei que aquela peça saiu de uma moto roubada. Sim. Então, se eu compro aquela peça de moto roubada, eu estou alimentando o mercado que vai gerar o roubo da minha moto ali na frente. Sim. Na espiritualidade não tem tanta diferença assim. Se eu estou pagando para você por um serviço e eu vou colocar a minha fé nisso, eu vou ser enganado. Teve um caso, acho que com alguma pesquisa você encontra facilmente, que uma pessoa está processando uma prefeita de uma cidade do interior de São Paulo porque ela vendeu uma amarração, se eu não me engano foi por R$ 180 mil. E aí, a amarração não deu certo. e a pessoa só recebeu 40 mil dos 180. A pessoa que devia os 180 está sendo acionada na justiça e ela estava fazendo uma amarração para um funcionário casado da prefeitura, sabe? Umas coisas assim, fora da realidade, fora da casinha. A gente precisa entender que o processo sério ele vai envolver o que é mais caro e difícil, que é comprometimento. É muito mais fácil eu me sentar na frente de uma pombagira e pedir para ela me trazer uma pessoa do que eu me sentar na frente da mesma pombagira e perguntar por que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo de errado, quais são as minhas posturas mentais equivocadas, que o meu dedo é podre. De repente, o que a pessoa precisa não é de um ebó, é de uma terapia. Sim. Para tratar os problemas que ela tem sei lá, de pai ausente e procurar só homem tranqueira. Mas não. Quer o homem casado, quer o homem mais velho, porque acha que todo homem mais velho vai ser o velho da lancha. E se prostitui física e espiritualmente sem saber que está fazendo isso. Porque se você está pedindo para alguém fazer algo para você, que deveria ser sua função, ou se você está tentando encurtar o caminho, que não existe como encurtar um caminho, você está se prostituindo. Porque se você está pagando R$ 999 num brajado para mudar a sua vida, é porque você acha que você vai pagar isso e vai receber 10 mil. Sim. O problema é que todo dia sai um otário e um esperto de casa. E eles normalmente se encontram. E dá negócio. Sim. Só que o cara que está fazendo... Os dois estão errados. Os dois estão errados. O cara que faz amarração está errado. O cara que pede amarração está errado. Você não tem ideia de quanta gente me procura pedindo para eu fazer amarração. Uma vez uma pessoa me encheu tanta paciência, tanto, que eu falei, tá bom, eu faço a amarração para você. Eu preciso de 150 bois calçados. Então, assim, para cada boi, para cada pata de cada boi, eu quero um carneiro. Para cada pata de carneiro, um bode. Para cada pata de bode, uma cabra. Para cada pata de cabra, eu quero uma galinha da Angola. Para cada pata de galinha da Angola, eu quero uma pata branca. Para cada pata de pata branca, eu quero uma galinha branca. E para cada pata de galinha branca, eu quero um pombo. E fora isso, o meu trabalho são 350 mil reais. Ai, mas eu não tenho dinheiro para fazer amarração. Eu sei, a ideia era exatamente essa. Porque não existe amarração. A pessoa vira para mim, tipo de coisa que eu já ouvi. Pai Fernando, vamos jogar nos búzios? Aí você me dá os números da loteria e do que eu ganhar da loteria eu te dou 10%. Amor, se eu soubesse como jogar para saber os números da loteria, eu jogava. Pra que eu vou dividir com você? Exatamente. Pra que eu vou... vou fazer uma magia para você ganhar dinheiro. Fazer uma magia para você ganhar dinheiro, eu faria uma magia para eu ganhar dinheiro, porque eu não precisava de pedir doação para arrumar o terreiro. Sim. Então, assim, as coisas são tão simples de você resolver, sabe? Tem muito terreiro aí sendo dirigido por quiumba. E as pessoas acham que é um santo que está lá. Então, pai Fernando, falando nisso, uma pessoa leiga, né, que está como você disse, até com problema emocional e tal, e ela vai procurar ajuda num terreiro. Como que ela descobre que a pessoa, a gente chama de EQ, né? Como que ela descobre que a pessoa está fingindo ali a incorporação porque ela é leiga, ela não sabe. Como que ela pode ter os sinais que a pessoa está
não está incorporado. Porque eu vejo vários aí pelos vídeos que a gente ouve aqui, nossa, dá até uma... Dá até um arrepio ruim no estômago, né? Exatamente. Como que a pessoa descobre, ela acha? Bom, a primeira coisa de tudo, se rolar dinheiro, tá errado. Para você falar com o meu santo, você vai pagar uma consulta de R$ 200. Poderia ser de R$1,99. Poderia ser 1,5 milhão. Santo não cobra para vir em terra. Segundo, o egum, ou a pessoa mal intencionada, ela sempre vai direcionar os pedidos dela em benefício do médium. Tipo assim, faça tal coisa assim, assim, vai trazer tais elementos para eu fazer o seu trabalho, mas o meu médium precisa de um iPhone. O meu médium precisa trocar de carro. O meu médium precisa de R$ 500 para pagar um aluguel. Então, sempre vai haver esse pedido. Uma entidade séria nunca pede nada para o seu médium. Uma entidade séria, ela pode até pedir doação, por exemplo, para fazer uma ação social. Então, uma entidade pode vir no terreiro, de repente, e falar assim, eu quero fazer uma oferenda para Xangô e eu quero que vocês se juntem. Geralmente se fala isso com os filhos da casa, que vocês se juntem para a gente fazer uma oferenda a Xangô. Mas jamais para fazer alguma coisa em benefício direto do próprio médium. Outra coisa, uma entidade séria, ela pode ser confrontada. Uma entidade séria, ela consegue lidar com uma pergunta simples do tipo, por que eu vou fazer isso? Você tem que se ligar no que a entidade está falando e não como a entidade está falando. Muita entidade vai falar docinho, vai falar bonito e está falando um monte de groselha. E às vezes a entidade é seca e vai falar para você assim, você precisa tomar vergonha na sua cara porque você está fazendo isso, isso e isso de errado. E você vai ficar até bravo com a entidade, porque a entidade te puxou a orelha, mas aquela entidade é séria. Então, as 3 coisas que a gente precisa tomar atenção são essas. Se está envolvendo dinheiro no processo, se está se pedindo alguma coisa para o médium daquela entidade, e se a entidade pode ser confrontada. Egum não gosta de ser confrontado. Egum não gosta de ouvir não. Egum não gosta de desafio. Então você pode falar, mas por que eu vou fazer dessa forma? Qual que é a necessidade disso daqui? Por que tem tais e tais elementos? Por que o senhor precisa de R$ 500 para me atender? Sendo que morto não tem bolso. Sim. Né? Então, isso precisa ficar em ordem. E entender o que é que você está indo pedir de ajuda. Se você está indo pedir algo que é bom, mas que no seu cerne, no seu elemento principal, tem um mal envolvido e a entidade se presta a fazer, aquela entidade não é uma entidade de luz. E, portanto, não é confiável. Aí muita gente vai dizer que, enfim, pode conseguir as coisas na macumba, que vai fazer as coisas, vai dobrar a vontade do universo à sua própria vontade. A gente sabe que isso é um problema, a gente sabe que isso angaria muito mal karma, né? Uma energia ruim vai ocorrer de você se associar com entidades com as quais você não gostaria de fato de estar associado. Exemplo, eu quero ganhar uma vaga de emprego no lugar do Marcos. Bom, para isso o Marcos precisa ser demitido porque o Marcos é mais velho do que eu de empresa. Se eu tiver uma promoção, a promoção é dele. Então vamos fazer um trabalho para demitir o Marcos para eu conseguir a vaga de trabalho. Se eu tivesse pegando o tempo que eu estou usando para procurar fazer o mal para o Marcos, se eu pegasse o dinheiro que eu ia investir fazendo mal para o Marcos, eu entrasse, fizesse um curso técnico a mais, se eu fizesse uma upgrade no meu currículo, se eu fizesse alguma coisa que me fizesse merecer aquela promoção, eu receberia aquela promoção ou receberia uma outra proposta de emprego, porque eu melhorei o meu currículo. Sim. Então, a grande questão é essa, eu não preciso pisar em ninguém para melhorar a minha condição. Sempre que eu precisar fazer um mal para alguém para receber o meu pedido, eu sou tão responsável pelo mal que aquele espírito possa vir a fazer para aquela pessoa, quanto o próprio espírito.
Então, se você é leigo e você está procurando ajuda, entenda primeiro qual é o tipo de ajuda que você precisa. Às vezes você precisa de um terapeuta, você não precisa de um sacerdote. Às vezes você precisa de um advogado, você não precisa de um sacerdote. Às vezes você precisa olhar para você com mais amor, com mais carinho. Quantidade de mulher bonita que vai no meu terreiro, atrás de uns caras requenguela. Sabe, uns tropeços de vida, umas curvas de rio. Ah, mas eu quero ele. Por quê? Porque ele usa óculos espelhado e bermuda ciclone. Pô, será que de fato você está fazendo o melhor para a sua vida? Você está escolhendo direitinho? Só que, infelizmente, vai haver gente que vive do santo e gente que vive para o santo. Eu tento me coçar, eu faço as minhas facas, eu faço meus atendimentos de búzio, eu estou preparando cursos que eu vou colocar à disposição para serem vendidos e a minha renda vem daí. Eu não posso vender a fé dos outros, eu não posso vender o que eu não paguei. Eu nunca paguei um centavo para algum viver na minha coroa, eu nunca paguei uma banana para o caboclo pena branca vir me orientar, me dar orientações do dia a dia. Como é que eu posso cobrar uma coisa que eu não paguei? Não é meu. Não é meu para dispor daquilo, né? Acho que o equívoco começa no momento em que eu tento manipular as coisas para me beneficiar delas. Sim. E aí você pode ter certeza que a conta vem e vem pesada. É que eu falo, né? O plantio é opcional, né? A colheita é obrigatória. Exatamente, exatamente. Maria Eduarda, tem alguma pergunta? Sim, para os leigos também. Fala né, um pouquinho mais que próximo estão do microfone. começando agora. É comum você vai num terreiro e a entidade começa a... Qual a palavra que eu vou usar? Te dar um esporro, te dar uma bronca na frente de todo mundo, te xingar na frente de todo mundo, fazer suposições sobre a sua vida na frente de todo mundo, te pintar como errada, sendo que não sabe de nada. Isso é normal? Algo para se atentar? É algo para se atentar, porque assim, uma entidade séria, ela pode destruir a sua alma. Ela pode te colocar embaixo do chinelo, sabe? E fazer você sentir o menor dos seres humanos para te fazer pensar. Mas ela nunca vai fazer isso em público. Se ela tiver que te dar uma bronca, ela vai chamar você num espaço reservado e ela vai conversar com você num espaço reservado. Eu ouvi um caso, por exemplo, uma vez, de uma pessoa que foi num terreiro e a entidade falou para ela assim: o seu problema é que você não está transando. O seu problema é que você está com falta de homem. Uma entidade séria jamais vai falar isso. É a mesma coisa. Eu acho engraçado porque eu recebi uma ligação esses dias e... Alô? Pois não, quer falar com quem? Quem está falando? Eu quero falar com quem? Se você está me ligando, você sabe quem eu sou. Aí o cara, não, é que tem um problema na sua conta. Bom, se a pessoa não sabe quem eu sou e eu estou com um problema na conta, deixa a conta com problema. Se eu dou trela pro cara, se eu fico passando as minhas informações, eu vou cair num golpe. Então, a partir do momento que eu já vi... É assim, você conhece a historinha do cocô? Não. Então, tinha 2 homens do interior. E eles estão andando, indo caçar. E aí, no meio do caminho, tem um montinho. E aí, um deles fala assim: compadre, eu acho que isso daí é merda. Aí outro fala: não é merda não, pô. É merda. Aí um deles abaixa, põe a mão. Tem cheiro de merda, hein? Aí outro fala: não é possível. Tem gosto de merda. Então, acho que é merda mesmo. Você precisa cheirar e lamber para saber que é merda? Sabe? Então, tem coisa que você não precisa chegar tão longe. Se parece, você já fica longe. Então, você vai num lugar que a entidade faz showzinho, sabe? Eu não sei por que diabos, nem no diabo eu acredito, mas eu não sei por que diabos. Agora tem uma febre na internet que toda lebara, toda pombagira usa corcelê.
É como se todas as entidades femininas da linha de Exu que existem na face da Terra fossem góticas. Não é assim que acontece. Tem entidade de tudo quanto é época, tem entidade com todo tipo de apresentação. Nem toda lebara usa preto e vermelho, nem toda lebara vai usar vestidão, nem toda lebara vai usar corcelê. E quando ela usar corcelê, não precisa colocar aqueles peitão para fora, pulando para fora do corcelê. Parece que é umas médiums que não têm amor, que precisam se expor para poder receber nossa, como a sua lebara é bonita. Então, se você viu que não, sabe, você chegou no lugar, o espírito tá lá, de calça branca agarradinha, sem camisa, dando consulta, para que ele tá sem camisa? Qual que é a necessidade? Que casa sem doutrina é essa? Se a casa não tem doutrina, você já não tem por que perder tempo lá. Aí a entidade tá fumando, tá bebendo, tem que ter um motivo. Quanto que ela tá bebendo? Tem entidade que fica virando litros e litros de cachaça numa noite. Qual que é a necessidade disso? Tá salvando uma aldeia indígena, por acaso? Precisa de tanto descarrego assim? Aí a pessoa vai num lugar que parece ruim, tem uma recepção ruim, tem uma postura ruim, e ela continua. E ela faz? Não, não pode. Vira suas costas, saia respeitosamente e não volte mais. Procure outra casa. Tem muita casa boa, muita casa séria. Para um médium ser promovido a sair do corpo mediúnico e ser permitido que a entidade dê uma consulta, esse médium precisa ser treinado. Essa entidade também precisa ser treinada. Porque tem coisas que estão dentro de um limite moral que você não pode tocar. Você não pode chegar para uma entidade e falar assim, que dia que eu vou morrer? Vou morrer de quê? A entidade sabe, ela pode te falar. Mas se você sabe o dia da sua morte, você vai ter um monte de posturas diferentes do que você teria se você não soubesse. Então ela está influenciando a sua escolha. E uma entidade de luz jamais vai influenciar a sua escolha. Ela vai te oferecer opções. Ela vai te dizer, por esse caminho você vai ter um tipo de resultado, por aquele caminho você vai ter outro resultado, mas a escolha final sempre será sua. Então não é normal a entidade vir e escrachar. Eu participava de uma casa, lá no meu começo, que tinha um médium que o caboclo dele vinha e, nossa, caboclo pesadíssimo, falava de gregos e baianos. E o próprio médium tinha lá suas dificuldades. E muitas vezes o cara não é sujeito homem de falar na tua cara o que ele pensa, ele precisa usar uma máscara de entidade. Eu sou grosso. Graças a Deus eu tenho orgulho de dizer, eu sou grosso. Porque eu sei ser educado. Então quando eu sou grosso com alguém, eu não estou sendo grosso com alguém sem querer. Eu sei falar as coisas de uma outra forma. Se eu sou grosso é porque eu escolhi ser grosso. Só que todas as vezes que eu for grosso com você, saiba, sou eu sendo grosso. Eu não preciso que uma entidade minha venha para dizer que eu acho que você é X ou Y. Só que tem gente que não tem essa coragem, né? Tem gente que não tem essa postura. E aí vai para onde? Vai para os lugares de conforto. Vai para trás de uma tela de telefone, ficar falando bobagem e ficar com briguinha de internet. Vai expor filho de santo, vai expor consulente. Então, não está certo, não. Orixá é disciplina. Você precisa lembrar de uma coisa, Duda, e o nosso telespectador precisa sempre ter isso em mente. Casa de Deus tem que falar de Deus. Casa de lei não é para brincar. Já dizia Zuela, né? Casa de lei não é pra brincar, casa de lei não é pra brincar, aqui mora tranca-rua, marabô e abará. É uma casa de respeito, ela se dará o respeito. Fisicamente, emocionalmente, tecnicamente. Tem gente que erra querendo acertar, mas tem gente que erra fazendo bobagem. Peguei um caso de uma pessoa esses dias que a mãe de santo jogou para a pessoa. Bom, vamos lá. A mãe de santo é de Umbanda e jogou búzio. Já começou errado. Tá? Já tá ruim. Jogou 4 vezes, deu 4 santos diferentes. E queria iniciar os 4 santos na cabeça da pessoa.
Tá errado, não pode. Mas, pelo dinheirinho, faz. Então, foge de qualquer lugar que te tente empurrar a espiritualidade como produto. Perfeito, vocês estão nos ouvindo aí, preste atenção. E outra também, o pai Fernando falou, quando a entidade é séria, que ela quer te falar algo muito sério, tem que tomar muito cuidado também quando parte pro quartinho, né? Para falar com a entidade. Porque eu já vi casos também que a entidade chega lá dentro, quer dizer, entidade não vou falar que é entidade. O médium que está ali chega lá dentro e fala que para a mulher que ele tem que transar com a mulher para passar o axé. Da entidade para ele. Então isso é muito perigoso. Eu acredito que quando você for em algum lugar e a entidade chamar você para dentro de um lugar para falar, mantenha a porta aberta, né, Pai Fernando? Mantenha a porta aberta e assim, bom, eu sou homem e eu trabalho com algumas entidades que dão consultas. Sempre há uma testemunha junto. Isso é uma coisa que eu faço para a minha proteção e para a proteção do consulente. Então, primeiro, não vai ter nada que vai ser falado que não possa ser falado na presença de uma testemunha. E segundo, que nada vai deixar a pessoa desconfortável, né? Sempre tem uma testemunha. Um cambone ou alguém que vai com você. Por quê? Porque a gente sabe que existem pessoas mal intencionadas. E existem pessoas carentes. E aí, quando você junta o mal intencionado com o carente, dá ruim. Né? Tipo, tem um banho, que é um banho de mel. Famoso banho de mel com canela. Então você vai lá, prepara o banho de mel, e ele é um banho que ele fica meio grosso. Sim. E esse banho, ele precisa ser passado no corpo. Como quando você tira um ebó. O ebó ele é esfregado no corpo da pessoa. Obviamente que quando eu estou tirando o ebó de um homem, sou eu e um Ogã que vai tirar esse ebó. Se é uma mulher que está tirando esse ebó, vai ser uma mãe pequena ou uma Agibonã, serão mulheres tocando naquele corpo feminino. Por uma questão de respeito, por uma questão de amor. Então, você pode fazer todos os ritos que são necessários com respeito. Mas, assim, outra coisa, gente, pelo amor de Deus, né? Eu quase falei um palavrão aqui, mas que pipi de ouro é esse que a pessoa tem que passar axé pelo pipi? Ô, gente, pelo amor de Deus, tem umas coisas assim que, assim, sabe, deixa que eu deixo, a pessoa quer ficar com o cara e aí ela fala, não sei, eu acho que vou pegar um axé, eu estava perdida. Não estava perdida. É a mesma coisa quando a pessoa fala, engravidei sem querer. Na minha cabeça a pessoa tropeçou, caiu de perna aberta, né? E aí engravidou. Sim. Então, assim, tem que ter seriedade por parte da casa e tem que ter seriedade por parte do consulente. Porque tem gente também que é sem vergonha, vamos falar a verdade, Sim. e tá procurando macho dentro da casa de santo, e tá procurando mulher dentro da casa de santo, e aí o sacerdote tem que ser firme. Porque também já me apareceram várias figurinhas carimbadas, né? Procurando o que você imaginar de feitiço. Sabe? Eu quero ficar mais cheirosa, eu quero ficar mais bonita, eu quero ficar mais atraente... E eu quero ficar com você. O que você imaginar de bobagem acontece. Então, ao sacerdote, existe uma frase latina que diz assim, latina de romana, tá? Não é latina de soy loco por ti, América. Que os romanos diziam que a esposa de César não basta ser justa, há que parecer justa. Então, o sacerdote ele tem que se cercar de todas as possibilidades de proteção para que não haja nenhum tipo de mal-entendido. É por isso que existem cabeças grandes nos terreiros, para que haja sempre a possibilidade de ter alguém como testemunha, né? E pedir o favor de qualquer ordem. Putz, pode ser um pãozinho. Pedir alguma coisa em troca, tá errado, não pode. Não pode. Mas a entidade cobra para fazer as coisas. Tem uma cobrança energética, sim, mas essa cobrança energética ela é paga com assentamento. E ela é paga com esforço pessoal, tanto do médium quanto de quem está fazendo o trabalho. Não é simplesmente você, sei lá, vou trocar uma bênção por uma caixa de bis. Não é assim que funciona. Pai Fernando, eu vou entrar numa polêmica também,
que eu particularmente não acredito, tá? Uhum. Eu particularmente não acredito. Estou dentro da religião há muito tempo, né? E não acredito. Na internet aí, que se falam troca de cabeça, Uhum. né? Troca de vida. Eu não acredito, Pai Fernando. O senhor pode me falar sobre isso? Bom, primeiro a gente precisa entender. Estão vendendo isso agora, né? Estão vendendo isso. Como se você trocar o orixá da sua coroa, trocasse o seu destino, né? O seu Odu. O que acontece? Primeiro vamos entender o que são os santos na cabeça. Primeiro, segundo e terceiro. Por que a gente fala eu sou de tal santo? Porque é o santo sob o qual você nasceu. Mas não que você nasceu neste corpo, nesta vida. Você nasceu no momento em que você foi criado. Então, se você é de Ogum, você será de Ogum para sempre. Se você é de Xangô, você será de Xangô para sempre. E qualquer um dos seus orixás. Por isso que você tem, por exemplo, homens que são de Iabá. E mulheres que são de Boró. Mãe Estela do Oxóssi. Pai Cido da Oxum. O seu segundo santo, o seu primeiro santo, então, ele vai ter a característica de ser a maneira como o mundo te enxerga. O seu segundo santo, ele é a maneira como você se relaciona com você mesmo. E o terceiro santo, ele é um eco do seu passado. O seu terceiro santo, ele sempre faz referência a um aspecto da sua vida que você deixou inacabado, ou um aspecto da sua missão que você traz da sua vida passada. Por exemplo, eu carrego o Oxóssi no terceiro santo. Muito provavelmente, em alguma vida passada minha, ou na última vida que criou a necessidade dessa vida em que eu estou agora, eu fui uma pessoa que tirei alimento das pessoas, eu tirei proveito do sustento das pessoas. Então, nessa vida, eu preciso repor isso, eu preciso retribuir essa abundância, eu preciso cuidar das pessoas, alimentar as pessoas. O meu terceiro santo, eventualmente, a depender das minhas posturas, a depender do que quer que eu faça, ele não vai ser substituído, ele vai ser agregado. Às vezes você tem um quarto santo na coroa, que ele vai entrar na vibração do terceiro, porque você já cumpriu aquela cota que você tinha com aquele santo, e você vai cumprir a sua próxima cota. E você vai tocando a vida assim. Agora, a cabeça não muda. Não tem o que faça. Não tem pai de santo que mude. Pode falar que muda, mas é mentira, é balela. Se você é de um santo, você é daquele santo. O que acontece, Marcos, que aí eu vou entrar até numa outra polêmica, que é o seguinte. Tem um irmãozão querido que ele era da minha casa, quer dizer, era da casa da minha mãe de santo, e ele saiu da Angola e ele zerou o jogo, por assim dizer. Ele parou, tudo que ele fez, ele abriu mão e ele começou de novo numa outra nação. E ele era de um santo na casa de minha mãe, e ele é de outro santo na casa onde ele está agora. Aí o meu telespectador vai dizer assim, mas eu já vi isso acontecer. Então é marmota? É mentira? Não. O que acontece é que orixá é muito grande. Orixá vai aceitar o culto da maneira que o culto vier. Mas orixá não nasce duas vezes numa coroa. Se você foi iniciado, você é iniciado, acabou. Você pode mudar de nação, deitar em outras águas e tocar a sua vida, mas aquela iniciação que você carrega, ela é para a vida. Então, pode acontecer, por exemplo, de um Xangô ir para uma casa em que ele vai ser chamado, sei lá, de Obaloaê. E aquele Xangô, por excesso de amor e zelo ao seu filho, aceitar isso. E ser cultuado ali e se transvestir de Obaloaê. Mas ele continua sendo Xangô. Agora, eu entendo que isso é errado. Por quê? Se ele era tratado como Xangô e agora é tratado como Obaloaê, em algum dos dois tem um erro, porque Xangô é Xangô, Obaloaê é Obaloaê. Então, o correto, o perfeito é você entender que uma cabeça pertence a um orixá. Por isso a gente fala, sou de e o seu primeiro santo. Você carrega os outros dois.
A mudança pode até acontecer, mas nunca no primeiro santo e nunca por vontade do sacerdote. Como antigamente tinha, não sei se você se lembra dessa história, Marcos, que os caras falavam que viravam o sexo da pessoa, Sim, sim. né? Ah, porque fulano fez uma oração e rezou o sexo da pessoa. Não virou nada. O cara que saiu do armário. Sim. Simplesmente assim, entendeu? Aproveitou a oportunidade, jogar a culpa no pai de santo e pronto. Nada a ver, não existe isso. Eu também acredito nisso. Mas, Fernando, eu vou mais profundo ainda. Nós falamos em troca de cabeça, mas tem pessoas na internet aí que eles vendem, que estão vendendo, a pessoa está doente e está na beira da morte, aí ele troca de cabeça com outra pessoa que está bem. Eu ouvi um relato, né? Não acreditei, mas eu ouvi um relato assim, que o filho da mulher estava doente, ela procurou de tudo, aí chegaram lá, ela resolveu fazer uma troca de cabeça, e aí a suposta entidade, né, da história, entre aspas, falou que queria que trocasse a cabeça do filho dela com outro membro da família, com a mesma idade, pra bater, né? E estão vendendo isso. Também eu ouvi falar de troca de sorte. Bom, a gente precisa entender que na África, desde o reino de Kemet, e na verdade desde que o mundo é mundo, a gente tem essa esperança de vencer a morte. Não por outro motivo, os faraós e os altos signatários da corte eram mumificados, né? Existe a troca de karma voluntária, porque vou contar uma historinha boba e rápida, que assim, o sujeito ele tinha uma vida impecável, ele cuidava das coisas, ele tratava do santo, ele era um bom homem, bom marido, trabalhador, esforçado, honesto, sujeito bom. E durante um trabalho que ele estava fazendo na empresa, ele perdeu 2 dedos da mão. Enquanto se recuperava, a esposa dele ficou revoltadíssima com isso. E ela bateu no terreiro, estava tendo gira de caboclo. Em alguns lugares da história é um preto velho, caboclo, mas vamos entender que fosse um espírito, caboclo, por exemplo. E falou, poxa, mas o meu marido é tão bom e ele perdeu 2 dedos da mão, isso é justo? E aí o caboclo respondeu, de fato não é justo, isso é misericórdia. Porque no destino dele, no Odu dele, estava escrito para ele perder um braço. Mas como ele foi um homem muito bom, ele só perdeu 2 dedos. 2 dedos são suficientes para quitar a dívida dele. Eu confesso a você com muita tristeza que eu cheguei a ouvir de algumas pessoas durante a época em que eu fazia o tratamento da minha ex-mulher. Por que você não faz, então, a troca de cabeça dela com um porco, por exemplo? Né? Então você pega um porco e você passa aquela magia. Então, tem um rito para isso, pai Fernando? Tem. Existe? Existe. Dá certo? Não sei, nunca fiz. Eu sei fazer, mas eu nunca fiz e nunca farei. E eu vou explicar por que eu nunca fiz e por que nunca farei. Digamos que eu tivesse passado essa doença para o porco e aí a mulher se recupera. Se o Odu dela é morrer no dia 22 de abril de 2030, ela vai morrer no mesmo dia que ela tinha que morrer. De outra coisa, ela vai ter um infarto, vai ter uma síncope, vai ter qualquer coisa. Eu não mudo o Odu. Só que no momento em que eu me proponho a mudar esse Odu, no momento em que eu me proponho a quebrar as leis do karma, as leis do mais alto, as leis do próprio destino, eu estou desafiando o destino e eu serei cobrado por isso. Então, é errado. A gente tem que procurar tudo que tiver ao nosso alcance para cura. Mas se a cura não existe, às vezes a pessoa não precisa da cura. Às vezes a pessoa precisa de misericórdia. O que a pessoa precisa aprender passando por aquilo é aquilo que justifica a necessidade dela ter vindo nascer. Porque a gente não nasceu para crescer, ser feliz, para ter uma casa boa com filhos bonitos que vão se formar, um carro novo, uma aposentadoria saudável. A gente não está aqui para ser feliz, a gente não está aqui para se divertir.
Até porque, se eu tivesse aqui para me divertir, eu nunca teria sentido dor. Não é divertido sentir dor, não é divertido ter dor de barriga, não é divertido adoecer, envelhecer, sofrer. Nós estamos aqui para nos melhorar. Nós estamos aqui porque o corpo físico me oferece condições de refletir que o espírito não me oferece. Por exemplo, quanto tempo da vida a gente passa pensando em se manter? A gente chega num horário do dia, a gente tem que parar para comer, senão a gente morre. A gente tem que tomar água, senão a gente morre. A gente tem que dormir, senão a gente morre. Olha quanto tempo a gente passa da nossa vida simplesmente se preocupando em não morrer. Quando eu já estou morto, eu não tenho essa preocupação. Só que tem algumas coisas que você só aprende com dor, com gripe, no ônibus lotado, 5:30 da manhã, de uma segunda-feira chuvosa com frio, indo trabalhar num lugar que você sabe que vão te encher o saco, porque aquilo ali vai te construir uma personalidade melhor. Vai te dar a oportunidade de crescer. E outra, as pessoas com quem eu me relaciono não necessariamente estão no mesmo padrão vibratório e evolucional que eu. Às vezes, a pessoa que eu amo mais na vida, na espiritualidade, não me é acessível. Porque ela está numa evolução muito maior e eu estou em outra. Então eu preciso aproveitar o momento aqui. Por isso que a gente sempre fala, aproveite o momento, esteja no momento. Existe uma frase que diz, memento mori, lembre-se de que vai morrer. As pessoas gastam energia, no fundo, para todas essas questões do que a gente está discutindo aqui, do que a gente chama de EQ, de marmota. Por quê? Porque elas querem criar mecanismos para ter uma felicidade que não pertence a esse mundo, porque esse mundo não é perfeito. Não importa quão bela seja uma flor, ela está fadada à morte. Não importa quão maravilhoso seja o bem material que você adquiriu, ele está fadado a quebrar, a se desgastar, a ser consumido pelo tempo. Você talvez não tenha saúde para poder aproveitar daquilo. Então por que você precisa esperar ter uma Lamborghini para passear com o seu amor? Sendo que você pode pegar o seu Chevette 86 e ir para o mesmo lugar que a Lamborghini vai. Porque o importante é o caminho, o importante é a viagem, o importante é a companhia. Então, quando você fala em troca de destino, você fala de quebra de humildade, você fala de rebelião para com o seu Odu. E quem está em rebelião com o seu Odu jamais tem paz no seu Ori. E sem paz no Ori você não consegue ser feliz. Você não consegue viver. Perfeito. Gente, então tome cuidado aí que vocês veem o que vocês veem na internet aí e comprando coisas aí que não existem. E para Fernando, e tem uma outra aí que vende 999, você tem um inimigo, põe no caixão e tá tudo certo. Ai, olha, eu fico pensando, tem uma... Eu sou um estudioso de religiões, né? Eu desde muito cedo, eu sempre fui um apaixonado por livros. Eu não tive uma infância de ficar brincando na rua, de empinar pipa. Minha mãe trabalhava à noite, né? Minha mãe, por 36 anos, ela foi auxiliar de enfermagem e ela trabalhava à noite. Então, quando mamãe chegava do serviço, não podia fazer barulho, porque ela precisava descansar. E ela sempre foi muito cuidadosa comigo, para que eu não estivesse na rua sob influência de quem quer que fosse. Então, eu sempre li muito. Com 5 anos eu já lia. Então, nas minhas leituras, pesquisei muito sobre religiões. Por que eu estou comentando isso? Porque às vezes eu vou ficar tirando da cartola uns exemplos de outras religiões que eu acho bonitos. Que eu entendo que a sabedoria universal deve ser valorizada em qualquer cultura em que ela se apresente. E tem uma historinha budista que eu acho linda, que é assim: o monge, ele estava se preparando para sacrificar um bode. E ele lavou o bode, ele perfumou, passou óleo, alimentou, colocou enfeites no bode para levar o bode até o altar. E durante todo esse período o bode chorava copiosamente. O bode chorava de soluçar.
Não gritava, não havia desespero, mas ele chorava. Uma tristeza profunda. E o monge falando para ele, olha, calma, você não vai sentir dor, todo mundo que está no mundo material morre em algum momento. E fica em paz, né? A gente vai terminar logo o ritual, você vai nascer num corpo melhor, porque quando você morre em sacrifício, sua próxima encarnação já vai para uma espécie mais evoluída. E enquanto ele falava isso, o bode olhou no fundo dos olhos dele e falou, eu não estou chorando por mim, eu estou chorando por você. E o monge ficou espantadíssimo com aquilo. Primeiro porque o bode falou. E segundo porque, como assim você está chorando por mim? E aí o bode disse, 1000 vidas atrás eu era monge. Então, eu fico falando isso porque, assim, eu já vendi óleo de cobra. Né? Em outras vidas eu certamente já fui a pessoa que vende encantamentos, que vende soluções fáceis com a religião. Por isso eu vim nessa vida e fui laçado, entre aspas, eu fui chamado para o trabalho espiritual tão jovem. Eu tinha 3 anos quando minha mediunidade explodiu. Minha mãe foi procurar um centro por conta disso e estou aqui hoje. Então, essa pessoa, ela está criando uma dívida para ela que ela não tem noção. E ela vai encontrar um poço cheio de pedidos que ela deixou de atender, que ela poderia usar a mediunidade dela para o bem, e ela está se complicando. Porque muita gente simplesmente não entende o que é a mediunidade. Gente, mediunidade não é dom. Dom é você conseguir, sei lá, transformar água em vinho e vender e ganhar dinheiro com isso. Dom é uma coisa que você faz que, na verdade, não existe dom, tá? Não existem dons. Ah, e aquele menino toca piano com 4 anos, é um dom que ele tem. Não é um dom, é uma lembrança de uma outra vida. Ele precisou ralar e estudar em algum momento para ter aquela intimidade com o instrumento. Quando você tem mediunidade, você não tem mediunidade porque você é bom. Você não tem mediunidade porque você é espiritual, nota 10, cartão Gold, AA Plus Premium. Você não é uma pessoa elevada porque você tem mediunidade. Pode perguntar para os grandes médiums. Pode perguntar para pessoas como, sei lá, grandes pais e mães de santo, médiums de vulto do espiritismo. São todas pessoas endividadas que, sem a mediunidade, demorariam muito tempo mais para pagar as suas dívidas e se elevar. Mediunidade é um presente para o médium. E tem tanto médium que quebra o brinquedo quando chega aqui. Recebe de mão cheia, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e chega aqui e lasca. Se você coloca o seu nome na mão de uma pessoa que vende um colar de R$999, se você coloca, porque uma das coisas que ela fez também foi vender um caixão, e aí você pagava R$99 para colocar o nome do seu inimigo naquele caixão. Ela também fez uma barca para Iemanjá e cobrava não sei quanto para colocar o seu nome na barca dela de Iemanjá. Ela fez uma cabeça de Iemanjá. Cabeça de Iemanjá. Se você tem um grande amor, você quer ser um amor, você dá um nome isso, aqui. É isso. Essa pessoa, ela está caçando uma quantidade tão grande de sarna para se coçar, e ela vai. E aqui eu vou arranjar até uma outra treta, e eu não vou citar a religião, mas tem uma religião que trata com os Exus catiços todas essas coisas. Eu faço, eu aconteço, a pessoa não está pagando pensão, eu vou colocar um Exu da mosca varejeira em cima dele, e sabe, umas pancadaria assim. Toda vez que uma entidade faz um mal para alguém, ela está em dívida com a lei do universo. E se você fez com que ela fizesse isso, ela mesma vai cobrar você, porque ela vai colocar você na conta da dívida dela. Porque você está fazendo ela cobrar uma pessoa, você está fazendo ela se atrasar mais na espiritualidade.
E aí essa pessoa desencarna, ela morre. Você sabe que eu falo desencarna, Duda, porque a gente está saindo de um corpo de carne. Mas o gordo, como eu, por exemplo, ele não desencarna. Ele desengordura. O magro desossa. O vegano desenfolha. Mas enfim, você tem um espírito que vai te cobrar por muito tempo, porque você colocou ele na condição pior do que ele estava. Ele chegou perto de você para evoluir, para aprender, e você aprisionou ele num ciclo de sofrimento maior. Então nada de bom vem disso. Nada de bom pode advir de você tentar escravizar alguém, de você tentar dominar alguém. Você pode tentar conquistar alguém. Você pode fazer com que as pessoas estejam juntas. Ainda há pouco eu comemorei 1 ano de noivado com a Thalita. Eu posso criar com a Thalita um vínculo no qual eu peça para ela, sem precisar verbalizar isso, que ela me aceite ao lado dela por mais 1 ano, e passado esse ano, mais 1 ano, e passado esse ano, mais 1 ano. Por quê? Porque eu estou me esforçando para conquistá-la cotidianamente. Eu tenho amizades de 30 anos, de 40 anos. Por quê? Porque eu cultivo essas amizades. Agora, sem esforço, é como você ter dinheiro e aí tem um monte de gente que fala que é seu amigo porque quer ficar perto de você para comer e beber nas suas custas. Sim. Né? A gente sabe que quando você quer conhecer quem são seus verdadeiros amigos, basta você ter uma dificuldade. Sim, sim. Verdade, realmente. Essa senhora, na minha humilde opinião, é uma coitada. Eu também acho. E é triste demais, sabe? É tanta coisa. Tipo assim, Ogum incorporando no cemitério, todo de preto, de boina. Olha, é cada nervoso que eu passo, que eu às vezes até evito entrar em algumas situações, eu evito entrar nas redes sociais por conta disso. Porque é uma disputa, sabe? É um ego. Onde tem ego não cabe orixá. Sim, exatamente. E outra, e as pessoas não entendem que elas estão super carentes e ficam buscando qualquer coisa aí na internet. Exato. Muito melhor seria ela procurar um grupo de apoio, ela buscar uma forma de um hobby, por exemplo, do que ela procurar macumba. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ó, eu vou dar uma dica para você que quer fazer uma amarração. Faz a cotação de uma amarração. Entra numa academia. Entendeu? Se você é mulher e quer fazer uma amarração, investe num peito novo, roupa, corta cabelo, contrata um personal. Se olha no espelho e se sinta bonita. Pronto. Você não vai precisar fazer amarração. Quem quer que você queira vai se interessar por você e vai acontecer uma coisa mais importante ainda. Você vai perceber que essa pessoa não merece a sua atenção. Se você precisa amarrar alguém para estar com você, essa pessoa não tem que estar com você. Sim. É exatamente. simples. Exatamente. Também penso da mesma forma. E acho que hoje em dia até foi esse o tempo em que o pior de tudo era a amarração, né? Hoje em dia a gente já virou um processo de prosperidade e prosperidade sendo confundida com dinheiro. Né? E a quantidade de especialista também é gigantesca, né, bicho? Nossa, você quer ver uma coisa que eu fico doido, Marcos? É todos uns moleques cheirando aveia, bicho. Todos os moleques que não saiu da fralda, da calça plástica ainda. Calça plástica, para você que não sabe, que nasceu depois da era dos dinossauros, é porque quando a fralda era de pano, colocava-se uma outra calça por cima, assim, um short de borracha, que caso fizesse xixi não vazava na roupa. Então isso é calça plástica. Hoje em dia não existe mais porque é tudo descartável. Na época que a gente era moleque, era muito, muito, muito caro uma fralda descartável. Sim. E toda uma molecada, sabe, que sabe tudo, fala tudo, aprendeu tudo. E tem umas falanges de Exu aí que vem do Banco Itaú, do Banco Santander, que é tudo gerente de lá. Que eles acham que verdade. Só instalar o dedo, o Exu vai, pega o dinheiro aqui. É verdade. E tudo Exu da moda, né? Isso, É exatamente. tudo Exu da moda. Não tem Exu, só Exu com nome, eu chamo de nomão. Isso. Né? Só Exu de nomão. Não tem mais Exu. A gente tava comentando, você não vê mais em terra um Exu arranca-toco. Não.
Você não vê mais um Exu, sei lá, um meia-noite, um sete encruzilhada, um Exu Sim. guardião. Sim. Exus que você vê hoje são Exus que dão engajamento, Exatamente. né? Exatamente. Eu vou te dizer que a roupa da entidade fala muito sobre a entidade também. Uhum. Tem uma entidade na casa que falaram assim. Acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo, porque eu acho ela bem legal. Ofereceram para ele uma camisa. Uma camisa de algodão egípcio, 9 fios. Sei lá se é assim que chama, com os bordados à mão e tal. E ele fez a seguinte pergunta. Aí perguntaram para ele se ele preferia uma azul clara, uma azul escura, uma branca, como é que ele queria. E aí ele perguntou, e quanto é que custa essa camisa? Ah, custa R$800. Mas eu vou juntar com fulana e beltrana, disseram as senhorinhas que queriam fazer o presente. E a gente parcela, a gente consegue te dar essa camisa, você merece essa camisa. Uhum. Ele falou, e quanto é que custa uma camisa branca simples de manga curta? Ah, custa R$50. 2. Falei, então compra uma dessa, mais simples, e pega o troco, compra de cesta básica, faz uma reforma pro terreiro, compra vela. Uma entidade séria, ela jamais vai pedir coisas para ela. Uhum. Ela não precisa de brocados, plumas e paetês, sabe? Roupa de cetim combinando. Pombagira de barba me lasca, Marcos. Pombagira de barba me dá urticária, bicho. Ai, Pô, eu já acho que é desnecessário o homem receber pombagira. Uhum. Desnecessário. Sabe, eu trabalho com uma pombagira linda. Qual é a necessidade da pombagira vir no meu corpo? A coitada vai olhar pro terra, os caras vão olhar a coitada da pombagira desceu do andaime e veio pro terreiro. Qual é a necessidade, cara? Exatamente. Tanto homem por aí precisando trabalhar, por que tem que ser a lebara? Sim. Entendeu? A lebara, tudo umas lebaras espalhafatosas, umas lebaras que, sabe, babadeira. Pra quê? E outra, lembrando, né, Fernando, que o Exu, ou a pombogira, ela não precisa estar incorporada no médio para trabalhar. Nunca. Absolutamente. Absolutamente. É um erro achar que todas as entidades que compõem a minha coroa, que compõem o ciclo de proteção que todos nós temos ao nascer, serão entidades que estarão em terra trabalhando. E outra, é mais equivocado ainda imaginar que todas as entidades dão consulta. Sim. Agora, quando você tem uma entidade séria que vem e dá consulta, tudo bem, eu reconheço que existem algumas lebaras sérias que dão consulta por homens, mas elas nunca vão deixar esse homem vir com barba. Sim. Sabe? É feio. Pombagira de barba, herê de barba. Tem que ter uma compostura. O médium tem que estar disposto a fazer algum sacrifício, já que é para fazer aquele trabalho. Mas tem sempre que botar um pé atrás. E lembrando, eu lembro da época da minha mãe, quando eu falo que a entidade não precisa estar incorporada para ela trabalhar, para ela mostrar quem ela é, tudo. Minha mãe, todo dia de manhã, ela tinha aquela canequinha de água também, pequenininha, e primeiro o café era para os preto velho dela, casava, colocava lá e tal, fazia o pedido dela, e ela falava, não, já pedi, eles já me atenderam. Sim. E era a felicidade dela, não deixava de pôr o café deles lá. O café era o primeiro, ninguém tomava antes de ela colocar. E ela alcançava as... InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.